Vamos ao Salmo 121. Esse salmo faz parte de um grupo de 15 salmos, do 120 até o 134, chamado Cânticos da Subida, ou da Ascensão. Essa subida aqui não é nada a ver com subida para o céu, não, é a subida para Jerusalém, quando os peregrinos iam para festas religiosas em Jerusalém, que é situada no alto. Então, essa subida era para Jerusalém, e eles cantavam esses salmos enquanto subiam. Este 121 aqui, de um autor anônimo, como nós vamos ver, ele pede a proteção de Deus contra perigos, inimigos que querem atacá-lo, ou de uma maneira mais particular, durante a viagem para Jerusalém, ou então mesmo ao longo da vida, mas ele pede a proteção de Deus, a guarda de Deus, que é o tom muito claro deste salmo, e achei conveniente, pelo fato de estamos em ano novo, a sensação de que terminou um ano na nossa vida e começou um outro, um novo. Então a gente olha para frente, cada vez que alguém diz feliz ano novo, significa feliz 2025, feliz 12 meses, né? Feliz 365 dias, ou seja, futuro. Então, é um desejo de um feliz futuro. Só que, como diz, feliz ano novo, então está limitado aí a este ano. Mas é futuro, sem dúvida. Então, se olhamos para o futuro, é extremamente importante a forma como nós vamos olhar. Alguém pode olhar com medo, outro pode olhar sem medo, outro com desconfiança, outro com muita confiança, um com tranquilidade, o outro angustiado. Então, existem várias maneiras de encararmos o futuro. E mesmo uma pessoa só passa por várias fases. Você sabe das suas fases, eu conheço as minhas. Então, nós mesmos, individualmente, variamos um pouco, às vezes até muito, nessa questão de como olhar para o futuro. Então, o versículo 1 diz assim, Salmo 121 e 1. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A ideia, de fato, é que ele está subindo alguma coisa, um monte, uma montanha, e olha para cima, para ver se tem algum perigo ou coisa assim. Quase como que procurando identificar. Porque ele fala aqui, não é que ele eleva para o céu, né? Poderíamos achar que ele eleva para o céu pedindo proteção de Deus, mas não, é que ele está olhando para os montes, de onde me virá o socorro. Ele reconhece a necessidade de ajuda. Sabemos que a melhor posição para alguém se proteger de um inimigo, quando dois grupos ou dois exércitos brigando, um está no alto, né, e o outro embaixo. O que está embaixo tem uma desvantagem enorme, porque está a descoberto. O que está lá em cima, ele se esconde e ele pode atirar sem o outro ver. Então, é uma posição de grande defesa. Então, para atacantes, para eles assaltarem tudo, quem está atravessando um vale ao lado de montes ou elevados e tudo, é um espetáculo, porque não dá para ser visto. Então, aparentemente, o salmista aqui se sente muito exposto, ele está vulnerável demais, subindo, e olha assim, de onde é que me vem o socorro, porque eu estou exposto, eu estou correndo perigo. Reconhecendo a necessidade da ajuda. Uma coisa que eu acho que o crente traz, como entre milhares de vantagens da conversão,
é que ele entende cada vez mais da sua fragilidade e da sua dependência de Deus. Uma pena de muitos que não têm Cristo é a arrogância. Talvez não obrigatoriamente uma arrogância no olhar ou na postura de olhar de cima para baixo, de falar de uma forma bem polada e tal. Alguns são assim mesmo, mas nem todos. Falo também de uma arrogância lá dentro do coração. Eu já vi pessoas dizendo, não, eu não preciso de ninguém não. Não, eu dou conta de mim. E uma expressão que eu não gosto de ouvir, isso aqui eu tiro de letra. Tiro de letra coisa nenhuma. Você não sabe como é que você estará naquele momento que vai enfrentar aquela situação. Você pode estar berrando de dor. Você pode estar sem dormir, se afogando em lágrimas de madrugada, que você nunca esperava que iria passar por uma situação tão miserável na sua vida. Algo que você disse que tiro de letra. Não. Quem tem Cristo não deve dizer assim, não. Se disser como uma forma de uma expressão idiomática, ainda vai. Mas é melhor pensar bem no que está dizendo. Né? Isso aqui eu resolvo. Inimigos aqui em cima do monte, pode vir, eu resolvo isso aqui. Não. Eu preciso de ajuda. Da onde é que vem o meu socorro? Se não vier, eu estou liquidado. Então, essa atitude de você começar o ano assim, olhando para o alto e dizendo, Senhor Deus, o ano está aí e tem muito inimigo ao meu redor, tem muitos problemas que estão esperando acontecer ao longo desse ano. De onde é que virá o socorro? O meu socorro. Observe, onde me virá para mim o socorro. Não é para a igreja, não é para a cidade, não é para o Brasil, é para mim. Entenda que você vai precisar de muito socorro ao longo deste ano. Versículo 2, ele responde a pergunta dele. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que espetáculo! Isso aqui é resposta. O meu socorro vem do negócio espetacular que eu fiz no final do ano e consegui finalmente colocar alguns milhões na minha conta corrente, apliquei e eu posso viver 100 anos que não vai me faltar nada. É daí que vem o socorro. Eita! Não entendeu nada. O meu socorro vem de uma saúde de ferro. Meu pai morreu com 90 anos, minha mãe morreu com 95, meus exames estão todos perfeitos, o médico acabou de me dizer que eu tenho uma saúde de adolescente, e pronto, é aí. Como meu pai fala da história que um amigo foi para a mesa de cirurgia, e dizendo para os médicos e tudo, se eu volto já, para os parentes, ele volto já, porque meu pai morreu com quantos anos, tanto, minha mãe com tantos anos e tudo, vocês estão chorando aí porque querem, isso é tolice, eu volto já. Morreu lá. Um amigo do meu pai. Morreu lá, nunca voltou da mesa de cirurgia. Então, é muito bom quando a pessoa pensa, o meu socorro vem do Senhor. Não, mas espera aí. Depende do socorro, né? Não. Porque se eu disser, o meu socorro vem do médico, eu estou assumindo que o meu problema será de saúde. Aí eu vou lá e ele resolve para mim. O meu socorro será um parente que endinheirado, se eu me entrar em dificuldade, ele me ajuda aqui, me empresta, dá. Depende. Mas um amigo endinheirado não entende nada de saúde, e assim vai. Então você não sabe quem é que vai poder lhe ajudar em termos humanos ao longo das chegadas das dificuldades. Mas para este aqui, esse que vai socorrer, não tem limites. O meu socorro, seja lá qual for a necessidade, o tamanho dela, a dramaticidade dela, complexidade dela, a profundidade dela, o meu socorro vem do Senhor. E fiquem sabendo vocês aí, os que leriam esse salmo,
eu creio num Senhor só, não sou como vocês pagãos, como era muito comum, ainda hoje, embora de maneira um pouco diferente, mas na época, quantos mais deuses, melhor. Deus disso, Deus daquilo, Deus da guerra, Deus da paz, Deus em forma de pedra, Deus em forma de estátua, Deus em forma de árvore, de todo jeito. Não, não, não. O meu Deus, este da onde virá o socorro, ele criou céu e terra. Ele identifica quem é esse Senhor. Isso parece uma coisa sem importância, mas vocês não podem imaginar a quantidade de pessoas vivas hoje, no século XXI, que não crê que existe um Senhor que criou o céu e a terra. Não existe. Uma força, alguma coisa, não sei de onde veio, mas não, acredita. Para nós parece tão claro. Até para quem não é crente, mas foi criado dentro de uma estrutura cristã e que há um Deus só Criador, tudo bem, nascemos ouvindo isto. E mesmo os que não se converteram a Cristo, com uma fé apontada para Ele, com arrependimento e tudo, creem que só existe um Deus e tudo. Mas para muita gente não existe nem esse tal desse Deus Criador para eles. Que pena. Agora, no versículo 2 em diante, ele vai mudar de eu para teu, da primeira pessoa para a segunda pessoa. Porque aí ele diz, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não diz mais os meus pés. É curioso. Ele passa de falar, para de falar dele e passa a falar no outro. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Todos nós temos momentos de pés vacilarem. Mesmo um jovem forte como um touro, ele vai em algum momento vacilar, de medo, pavor, fraqueza, ou até um terreno escorregadio, literalmente os pés vacilam e vai ao chão. Então, ele garante que o Senhor dá firmeza. É importante dizer que muitas vezes os salmos, eles garantem algo que parece ser incondicional e em qualquer situação, e não ficam todo o tempo dizendo, se o Senhor quiser assim. Mas é importante você ler salmos e outras partes da Bíblia com essa ideia na cabeça. Exemplo, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ora, eu já vacilei não sei quantas vezes. Já caí, já fui ao chão, e literalmente, figuradamente, na minha vida profissional, na minha vida até como crente, como marido, como esposa, eu já vacilei muito. Como é que ele não vai permitir que meus pés vacilem? Se ele assim quiser. É importante ter isso em mente. Não é uma garantia de que nunca vai passar por problemas. E muitas vezes o próprio Salmo que faz a afirmação dessa, assume que virá problemas. Como ele está dizendo aqui, de onde me virá o socorro? Porque socorro de quê? Se você tem um Deus que não permite que seus pés vacilem. Então, precisamos entender isto. Nós temos um Deus que nos socorre quando Ele quer socorrer, no sentido em que nós achamos que Ele deveria socorrer. Porque Ele pode não nos socorrer na hora de um assalto e de uma agressão que vai nos levar para o hospital. Ele não me socorreu. Mas lá no hospital, Ele vai falar com você de uma maneira que nunca falou antes. E que você vai crescer como nunca cresceu antes na fé. E você vai falar o Evangelho para pessoas ao seu redor, enfermeiras, médicos. E você vai receber visitas até de pessoas que você pensava que não gostavam de você. Eu sei lá, 1000 coisas podem acontecer enquanto você estava no hospital, e que você vai dizer, puxa vida, aquela queda, aquele assalto, foi apenas uma porta de entrada para um pacote de bênçãos. À primeira vista, esse Deus não me socorreu. Então temos que entender isso. Ele não lhe socorreu do assalto em si, e da agressão que você teve, da queda, da batida que você teve no carro, não. Mas Ele sempre está olhando para você, socorrendo você da maneira como Ele acha que deve
socorrer. É importante colocar isso em mente para não ficar achando que o Salmo garante uma coisa que não é real. E curioso, não dormita. Ele tem os dois verbos aqui, dorme ou dormita. Como eu já peguei vários exemplos em que no grego ou no hebraico, a mesma palavra, numa língua ou na outra, ela é colocada de maneiras diferentes na nossa tradução em português, que eu tenho umas certas restrições a esse tipo de tradução. Aí eu fui olhar. Não, isso aqui, como o hebraico é uma língua que uma palavra pode ter um monte de sentidos, até atrapalha um pouco, às vezes, a interpretação de um texto. Mas eu fui olhar, tive a curiosidade. Pois não é que são verbos diferentes? Totalmente diferentes. O dormir e o dormitar são diferentes na língua original. Então, quando ele disse dormir, é dormir. E quando ele quis dizer dormitar, sabe o que é dormitar? É tirar a soneca. Ou a pessoa que está esperando alguma coisa, esperando o ônibus, ou esperando o médico, aí dá aquele soninho, aí acorda assim, às vezes durante uma pregação, né? Aí acorda assim, né? Dormitar, é dormitar. Pois bem, quem é que não dormita aqui e acolá? Deus não. Ele nem dorme, dando uma ideia de dizer, agora eu vou dormir, ninguém me incomoda, como fazem as autoridades, os presidentes, ninguém me incomoda, a não ser com a guerra e tal, ninguém me incomoda, vou dormir, preciso de dormir, até o dia seguinte, pronto. Deus não faz isso. E nem uma sonequinha Deus não dá com relação à atenção que Ele tem com você. Porque Ele está lembrando essa capacidade de Deus, não é de uma maneira como Criador, e que Ele acompanha toda a sua criação e tudo, que é verdade também. Mas o contexto, o que Ele está dizendo é o seguinte, eu tenho um Deus que fica olhando para mim e tomando conta de mim, e nunca tira uma soneca olhando para mim. Então, o meu Deus, o meu Salvador, cuida de mim 24 horas por dia, 7 dias por semana, direto, sem nem tirar um cochilo. Ora, entrar o ano assim é muita garantia para nós, é muito motivo de tranquilidade. 3 aspectos dessa proteção total ele dá agora. Versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. É uma forma poética dele dizer assim, direto, nem de noite, nem de dia. Eu não sei como é que a lua vai fazer mal a alguém. O sol, tudo bem, pode molestar, que ele queima, óbvio. Ficar muito tempo no sol, tem gente que sai da praia igual uma manga rosa, né? E outros que ficam mesmo no deserto, perdidos, morrem de insolação. Então, o sol pode queimar, e queima, e mata, de fato. A lua, aí eu vejo mais um aspecto poético. Não sei se talvez na escuridão da noite, sem uma lua cheia, uma lua cheia ilumina muito, uma lua sem ser chamada lua cheia, fica escuro, então dá muita margem para ataques e coisa assim, não sei. Mas eu prefiro olhar mais pelo lado mesmo poético, no sentido de dizer, é de dia e de noite, não tem isso. Podia ter dito aqui, nublado, dia nublado, com chuva, sem chuva, é isso aí eu acho que ele quer dizer. O tempo, meteorologia, não tem nada a ver com isso, e nem o tempo do relógio. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ele repete o verbo guardar. Aliás, do versículo 3 até o 8, final, são 6 versículos, o termo guardar, ou guarda, ou guardar, aparece 6 vezes. É uma média de uma vez por versículo. Em 6 versículos, 6 vezes a palavra ou verbo guarda ou guardar. Então, como eu disse no início, é de fato claríssimo o ponto nevrálgico aqui, o ponto para o qual o salmista quer apontar é a guarda de Deus, a proteção
de Deus. E ele diz aqui, te guardará. Parece que ele achou pouco, dizer te guardará, ou achou muito genérico, aí ele particulariza, guardará a tua alma. Uma das grandes, mais uma, consequências benignas e benéficas da salvação, é nós sabermos que ela não pode ser tirada de nós. Não pode. Há crentes que, coitados, acham que, eu digo coitados no sentido de que tenham pena mesmo, que acham que podem perder a salvação. Que se por acaso pecar, e for um pecado grave, muito repetitivo, muito consciente e tal, aí não, aí é demais, aí aquele crente deixou de ser crente. Ele deixou de ser um destinado ao céu e voltou de novo para a situação em que estava perdido e tudo mais. É um pesadelo. Esse tipo de salvação, o de entendimento da salvação, é um pesadelo, porque a pessoa não sabe se está salva ou se não está salva naquele momento. Então, eu já conversei com pessoas crentes, e dizer, pastor, quer dizer que se eu for pego em pleno pecado e tiver um infarte fulminante, eu vou para o céu. Digo, o irmão quer ir para onde? Não, não é que eu não quero, eu quero ir para o céu, mas eu não consigo imaginar. Mas pastor, estou falando aí de pecado brabo. Eu digo, bota brabo aí, meu irmão. Grande, pastor, estou falando aqui de traição com a minha mulher. Digo, pode jogar lenha na fogueira aí, pode inventar pecado. Quer dizer que se eu tiver um derrame na hora de um pecado gravíssimo, eu vou para o céu. Óbvio, os olhos desse tamanho, não queria acreditar, eu tive que evangelizar o irmão de novo. Porque não entrava na cabeça dele que ele era um filho de Deus de uma maneira absolutamente incondicional, por uma questão de natureza. A natureza dele foi tornada divina num aspecto. Ele tornou-se um filho de Deus, ligado com Deus, intrinsecamente, como uma solda que ligou a alma dele com a alma de Cristo. Acabou-se, não tem quem separe, não tem. E a Bíblia diz isso claramente. Mas como há passagens na Bíblia que adverte muito contra o pecado, cuidado, muitos caíram, e tem passagens que dá medo mesmo, e que dá uma sensaçãozinha de que, epa, será que isso aqui está querendo dizer que a salvação pode ser perdida, e eu vou andar para trás nesse aspecto e tudo? Mas quando se compara o peso de uma afirmação e da outra, e como é completa a doutrina da salvação, como ela é muito bem explicada, é óbvio que aquelas passagens que alertam, elas alertam com um colorido muito forte, para o crente saber que precisa batalhar pela sua salvação ou pela sua vida de crente. Mas eu vou batalhar por uma coisa que eu já tenho? Vai. Qual é o problema? Você é filho de Deus, mas tem pecado dentro ainda, então você ainda peca. Você vai batalhar para não pecar, você vai batalhar para agradar a Deus. Sim, é uma luta, mas vai. Mas você já é filho de Deus, você não vai batalhar para ser. Aliás, quem batalhou para você ser filho de Deus foi Cristo, que essa batalha estaria perdida para qualquer ser humano, nós não teríamos condição nunca de chegar a Cristo por nós mesmos. Mas Cristo batalhou por nós, morreu naquela cruz e nos ofereceu a salvação. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, nós nos convertemos, fomos feitos filhos de Deus, herdeiros de Cristo, ou corredeiros com Cristo. Espetacular, somos da família divina agora. Aí um pecado agora vai me tirar dessa condição? Qual o tamanho do pecado? E peraí, então a cruz de Cristo foi anulada? O sacrifício que ele fez, a limpeza que o Espírito Santo fez da minha alma, a justificação pela qual Deus me declarou justo diante dele, acabou estudinho por causa de um pecado? Ué, mas Cristo não quebrou o aguilhão da morte, o poder da morte de nos destruir?
Cadê? Então é espetacular nós sabermos que a nossa alma, voltando ao nosso salmo, a nossa alma está protegida, a alma do crente. E quem é que é crente? Cada um vai examinar o próprio coração, como toquei no assunto rapidamente durante a explicação da ceia. Isso é uma coisa pessoal, você se autoexamina. É mais fácil, nós vemos que a pessoa segue os caminhos naturais, normais que a Bíblia ensina, a conversão, identificação como crente, batismo, entrada em uma igreja, exercício dos dons, servir naquela igreja, pregar o evangelho, toda esta vida que nós temos associado com uma vida cristã saudável. A maioria são assim, dos crentes tem esse tipo de vida, os que são ligados a uma boa igreja. Mas cada um tem sua alma, tem sua vida, e cada um julgue, cada um resolva, e cada um tome uma atitude. Finalmente, já encerrando, o Senhor guardará novamente a ideia de guardar, sexta vez, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Também uma forma de dizer, de todo modo, você vai para lá, vem para cá, muda de lugar, muda de cidade, muda de profissão, muda de... seja o que for, qual for a sua atividade, indo e voltando, você estará guardado. Então, coisas difíceis podem nos estar esperando em 2025. Tentações, quedas espirituais. Não incluído nessa queda perder a salvação, mas recuperação da comunhão com Deus. Isso aí sim, a comunhão com Deus pode ser muito prejudicada com o pecado e tudo, não a salvação. Você pode comparar com um filho. Então o pai tem um filho muito rebelde. Então aquele filho, quando é que vai deixar de ser filho? Nunca. Não pode, é impossível. É a mesma coisa. Raciocínio assim que fica mais fácil. Ah, mas se o pai for no cartório e deserdar o filho, ele deixou de ser filho. Ah, é? Faça um DNA. Faça um teste para ver se é filho. É óbvio, é filho. Mas eu não quero que ele seja, eu estou com raiva dele, eu expulsei de casa, e isso. Mas é filho. Então, um crente em Jesus Cristo é filho de Deus. Ele pode ter uma má comunhão com seu Pai Celeste, ser um péssimo filho, dar um mau testemunho de vida, pode. Nós até olharmos e dizer, esse aqui eu acho que não é crente não, e pode até ser, porque é um filho rebeldezão, desobediente a Deus, pode, mas se ele um dia entregou a alma dele para Jesus Cristo, ele é filho, e Deus vai castigá-lo como um pai que educa corretamente, castiga, pune, educa, instrui, mostra que está chateado, zangado, proíbe coisas, tudo isso Deus faz conosco, mas não está em exame saber se é filho ou não. Imagine um filho rebelde, depois de receber umas lapadas do pai, castigo, tudo que é tipo de restrição, cara feia do pai, tudo, e dizer, pai, eu fiquei pensando assim, ele sou teu filho? Tu não é meu pai? Eu acho que o pai vai olhar, meu filho, assim não, eu lhe amo, essa minha chateação com você, minha raiva com você até, essas disciplinas e tudo, é porque eu lhe amo, para lhe corrigir, fazer você andar direito, não é falta de amor não. Agora, você perguntar se me considero seu pai, e você meu filho, que é isso, é óbvio. Mesma coisa, guardar as proporções para essa questão de salvação. Então, tentações, dores, dificuldades financeiras, crises familiares, medo, doenças, morte, tudo isso pode estar nos esperando em 2025. Mas, pastor, o senhor está estragando a festa. Sinceramente. Vou nem mentir, mas o senhor está estragando a festa. E começa uma manhã com
dizendo que é amanhã de ações de graças, agradecendo pela coberta, agradecendo pela salvação em Cristo. E vem dizer que 2025 pode estar esperando doença, morte, isso aqui, só desgraça que o senhor falou aí. Aí eu pergunto a você, você não sabia disso não? Lhe peguei de surpresa. É que o fato do ano estar começando, não pode considerar isto. Você sabe que é verdade, não estou dizendo nenhuma novidade. Não, mas é inconveniente. Não creio. Eu acho que fugir disso é fugir da realidade. E não é bom fugir da realidade, é bom encarar a realidade como ela é. O importante é que, mesmo sabendo da realidade, da probabilidade de coisas difíceis e ruins acontecerem, nós termos totalmente a confiança de que, mesmo vindo essas coisas, Deus está conosco. Não é porque ele dormiu, não é porque ele tirou uma soneca, é continuamente, é todo dia, toda hora, todo segundo. E mesmo que o corpo e a mente sofram, nossa alma, nosso espírito está intocável. Nós somos guardados, selados pelo Espírito Santo. Então, se você não for para o céu ao longo de 2025, dia 31 de dezembro deste ano, se você estiver vivo, independentemente do que aconteceu com você, de coisas boas e coisas ruins, das desgraças que aconteceram, você pode afirmar claramente: minha alma foi guardada por Deus e continua guardada por Deus. Isso é um motivo de muita alegria. Então, o bom do crente é que ele pode ter alegria mesmo na conscientização de que há problemas ao redor. E devemos entrar o ano com alegria. Muitos entram o ano no álcool. E não só na entrada do ano. Por quê? Esquecer os problemas. Grande parte dos que fazem isso é para esquecer os problemas. A mente fica no estado em que não sofre mais tanto com a lembrança da realidade dos problemas. Só que é uma solução altamente provisória e a um alto custo físico, psicológico, mental, de todas as formas. Então não é a solução. Nem comemorar um ano novo com alegria do tipo esquecer os problemas, vamos esquecer os problemas e nos divertir, mesmo de uma maneira lícita. Não, pode se divertir, como nós nos divertimos aqui no ano novo, que viemos para cá, e vocês onde entraram o ano, imagino que tenham se divertido, sim, mas em nenhum momento com a ideia de estamos aqui esquecendo nossos problemas. Não quero pensar nos nossos problemas. Tudo bem, pensar e ficar todo o tempo se alimentando daquilo de uma maneira não saudável, ok, e tem limite disso. Mas o adormecimento da mente, no sentido de dizer, eu vou esquecer, eu não quero pensar nisso e tudo, eu acho que deve haver um equilíbrio na vida do crente, dele ter conscientização. Porque, se não fosse isso, do salmista, não teria havido Salmo 121, correto? O Salmo 121 está aí exatamente porque o salmista tinha consciência de que estava provavelmente sendo vigiado nos montes por assaltantes, enquanto subia para Jerusalém. Ele sabia que ia ter problema, poderia ter problema. Ele sabia que poderia precisar de socorro. Ele não esqueceu em momento nenhum. E ao mesmo tempo, mas meu Deus, me guarda, me guarda, me guarda, me guarda. 6 vezes. É assim que eu acho que o crente deve comemorar o ano novo. Não é esquecer de uma maneira ou de outra, é considerar e se alegrar. Primeiro, na guarda da sua alma, na salvação, e se alegrar em coisas aqui como um belo jantar, café, almoço,
presentes, alegria de comunhão com os irmãos, com as famílias. Maravilha! A mulher ganhou o carro novo do marido, ou uma viagem. Maravilha, vamos nos alegrar. Sim, lê Eclesiastes. Aproveite sua vida, goze da sua vida, sempre tendo em consideração Deus e o agrado a Deus. Mas não é porque é crente que vai ficar ali com aquele jeitinho, não, qualquer hora eu estou só esperando. O quê? A pancada. Que pancada? Sei lá. De quem? Sei não. Mas estou esperando dia por dia a pancada. Um dia ela chega. Não, não faça isso não. Não tem nada a ver com a vida cristã. Claro. Então se alegre, mas de uma maneira altamente consciente. E vibre, porque a sua alma está ganha. E se você não é crente, aí não tem ano novo que dê jeito, não tem ano velho que dê jeito, não tem Natal que dê jeito, não tem dinheiro que dê jeito, não tem festa que dê jeito, aí acabou-se. Se não é salvo em Jesus Cristo, a sua vida está correndo um perigo tremendo, a sua situação é desesperadora. Com motivo para você não estar nem rindo, nem dormindo, porque você não sabe quando é que chega o fim desta sua vida. Pode hoje você estar vivendo o seu último dia, não sabe. E ao homem está ordenado morrer uma só vez, diz a Bíblia. Depois disso, o quê? Juízo, ou julgamento. Tá resolvido. O que tem que ser resolvido em termos de salvação, que seja nesta vida. Mas eu não sabia que naquela curva da estrada vinha um maluco a 140 km por hora e já estou na frente de Deus. Eu não tive tempo, não tive chance. Você sabe disso também, mas não considera. E acha que tem ano novo, vai ter o Natal daqui a 12 meses, e outro ano novo, e outro ano novo. É um dia, você morre. Esse um dia pode ser hoje. Então, para o crente, tanto faz. Tanto faz. Morrer hoje, amanhã, 2025, 2026, 2030, 2050. Cristo volta antes de não morrer nunca, que vai para o céu com ele. Tanto faz. Para o não crente, resolva isto, meu amigo. A melhor maneira de eu lhe desejar um feliz ano novo do que dizendo assim, corra para os pés do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade de dizer essas palavras aqui, que elas penetrem os corações e as reações sejam conforme a necessidade de cada um, devidamente ajudado pelo teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.